Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o Eduardo Carvalho da Dynasty Global Investments, uma estrutura que trabalha com investimentos. Eu já vi aqui que o Eduardo nem no Brasil tá e ele já pediu para eu chamar ele de Edu, então na conversa eu vou chamar ele de Edu e a gente vai entender um pouquinho mais da trajetória dele, o que é que ele está fazendo e como isso acaba se relacionando com o ecossistema de startups. Então, Edu, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo, passando a palavra para você. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom, Luiz, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer aí estar batendo esse papo com você. A pergunta é bem complexa, né? É curta, mas ela é complexa, né? Quem que é Eduardo Carvalho? Olha, eu consigo... Vou começar, vou falar algumas partes da minha história para você entender um pouco. Eu sempre fui muito inquieto, muito observador e sempre tive uma veia empreendedora, tá? Então desde muito jovem olhava negócios, queria saber como que funcionava, como que era o faturamento, olhava restaurante, começava a fazer conta mais ou menos quanto que faturava um restaurante, isso desde muito novo, né? E foi passando o tempo, sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, mesmo muito novo eu digo com 14 anos, 15 anos, queria organizar festas junto com os amigos, mas eu nunca encontrava pessoas que tinham o mesmo alinhamento assim, de interesses, né? Então eu acabava meio que sozinho, não indo para frente os empreendimentos que eu pensava aí antes de eu ter 18 anos. Tá? Fui aficionado sempre por aviação, então super fã da aviação. Então, a primeira coisa que eu fiz em termos de profissional, eu quis entrar num curso de aviação para me tornar piloto de avião. E nessa, os pais sempre pegando no pé, puxando a orelha, falando assim, olha, você não vai ser só piloto de avião, você tem que fazer alguma coisa, vai fazer uma faculdade, né? E foi aí que eu falei, vou fazer engenharia mecânica, que tem tudo a ver com a parte de aviação. Na engenharia mecânica, tá? Mesma coisa, inquieto, querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa, não queria simplesmente estudar. E comecei a mandar currículo para já fazer estágio, já no primeiro semestre, né? Já estava atrás de querer trabalhar, fazer alguma coisa, né? E fui chamado para trabalhar numa empresa que desenvolve equipamentos para cirurgia cardíaca. E consegui a vaga, era uma vaga só, no departamento de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, onde a gente desenvolvia diversos equipamentos para cirurgia cardíaca. Passei algum tempo, alguns anos nessa empresa e desenvolvi inclusive um produto que está até hoje no mercado, exportado para o sudeste asiático e para o leste europeu, que é um sistema que faz a parada do coração durante a cirurgia. Tá? Então isso eu desenvolvi lá. E nessa empresa tinha um grupo de engenheiros onde eu gostava de conversar muito com eles sobre novos negócios que a gente poderia desenvolver. E nessas conversas, né, que aconteciam às segundas-feiras depois do expediente, né, isso não era durante o trabalho, isso aqui era depois do expediente, eu tive a ideia de criar uma empresa relacionada à impressão de fotos online. Por quê?
porque na época, no ano de 2000, 2001, estava começando aquele movimento de câmeras digitais, tá? E a gente precisava de imagens de alta qualidade para desenvolver os nossos projetos. E não tinha ninguém no Brasil que tivesse esse serviço. A gente acabava enviando os arquivos por disquete mesmo, a gente colocava no computador, mandava pela internet para os Estados Unidos e eles mandavam de volta para a gente impresso em papel fotográfico. Então achei muito legal esse serviço, falei, gente, aqui no Brasil não existe isso, vamos começar, vamos fazer isso aqui. Dois deles toparam, a gente começou a fazer, tivemos uma ideia, como desenhar um projeto. Eu cheguei com meus pais e falei, preciso de, na época, era o valor de um carro, né? Para começar, de um carro, vamos dizer, popular, para começar o negócio. Minha mãe, não, menino, vai trabalhar, para com isso, não sei o quê. Só que eles tinham me dado um carro quando eu tinha feito 18 anos. Aí eu vendi o carro, voltei de táxi para casa, um belo dia. E com dinheiro na mão, a gente alugou o primeiro escritório, a gente fundou a empresa, desenvolvemos, a empresa foi crescendo e depois de alguns anos ela se tornou a maior empresa de revelação de fotos online do Brasil, chamada Revela Web. E a gente desenvolveu ao longo de alguns anos uma base de mais de 500 mil de clientes e a gente imprimia 3 milhões de fotos por mês. Éramos o maior cliente da Kodak aí da América Latina, o volume que nós tínhamos de fotos que nós imprimíamos na época, né? Então isso foi muito bacana e o que aconteceu ao longo dessa empresa foi que eu tive a visão de ir para uma área digital. Eu falei, gente, a gente está imprimindo, tá legal pra caramba, tá muito bacana, mas eu estou sentindo que está vindo novos concorrentes, estamos diminuindo a margem de lucro, a gente pode direcionar o nosso negócio para uma questão totalmente digital, onde nós já temos a foto desses clientes, a gente joga essas fotos na conta deles para eles poderem selecionar quais fotos eles gostariam de ter compartilhada na internet e vão marcando amigo, colocando comentários, etc e tal. Luiz, era exatamente o Instagram 3 anos antes do Instagram ser criado, tá? Então, essa visão que eu tive é um ponto muito importante na minha trajetória, porque quando eu levei essa ideia já estruturada para os sócios, para outras pessoas que estavam no negócio, eles falaram, Eduardo, esquece disso, esquece isso, vamos para uma linha só de imprimir mesmo, esquece a questão digital. E eu ouvi eles. Então, óbvio que eu não sei se hoje nós teríamos o sucesso do Instagram ou não teria, isso eu nunca saberei. Mas o que a gente tinha era muito mais clientes, muito mais fotos, muito mais recursos do que o Instagram quando começou, que começou para o brasileiro, isso com certeza. E nesse momento, Luiz, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia deixar outras pessoas interferirem em algo que eu acreditasse profundamente, uma visão que eu tivesse assim, olha, eu tenho convicção que essa visão ela vai dar um resultado. Então isso foi muito importante para esse novo passo que foi depois a criação da Dynasty, tá? Então depois disso, o Instagram foi criado, né? Foi vendido para o Facebook por $1 bilhão na época e tal, e realmente esse foi uma gota d'água para mim. Eu virei, falei, vou mudar de mercado e tal. E a pessoa que me ajudou a fazer a transição, né, da empresa da Revela Web, ele era conectado com o pessoal de uma grande imobiliária, da maior imobiliária da América Latina. E ele falou, Edu, o seu conhecimento ele pode ser útil, você pode conseguir utilizar esse conhecimento de tecnologia para ajudar o pessoal aqui do mercado imobiliário. E eu falei, tá bom, vamos lá, dar uma olhada, vamos ver o que é. Eu nunca pensei em trabalhar com imóveis, né? Mas eu comecei a entrar em contato com o pessoal, comecei a fazer parte do comitê de tecnologia, discutir sobre questões de dados de imobiliários, o que está à venda, qual que seria a região mais procurada, oscilação de preço, vacância, tudo isso passava na minha mão. E eu fiquei alguns anos, quase 10 anos, nessa operação, tá? Virei diretor, virei sócio e estava subindo lá. Só que em 2016, o mercado de imóveis no Brasil, ele deu uma travada em termos de liquidez. Os negócios não aconteciam, então tinha um problema de liquidez nos imóveis.
E com esse problema eu comecei a pensar, poxa, o que a gente consegue fazer para resolver esse problema de liquidez? Como que a gente pode usar tecnologia para resolver isso? E aí eu e o meu sócio cofundador começamos a discutir, pô, vamos montar um fundo com inteligência artificial. Isso naquela época a gente já pensava em inteligência artificial. Com inteligência artificial, de repente, para conseguir melhorar a seleção dos imóveis. Então começou a surgir algumas ideias, né? Algumas ideias na cabeça, a gente discutiu uma semana, duas sobre essas questões. E aí, um belo dia, ele mandou uma mensagem para mim e falou, Edu, o que você acha disso? Eu abri a mensagem, era o site do Ethereum, tá? E eu abri o Ethereum, quando eu vi, foram coisas de 10 segundos, tá, Luiz? Eu bati o olho naquela página e falei, nossa, você pode fazer uma emissão de moeda e você pode configurar o que essa moeda pode carregar dentro dela. Nesse momento eu tive o estalo que eu falei, cara, isso aqui é revolucionário. Isso aqui eu vou fazer, a gente vai fazer uma emissão de uma moeda e com essa emissão nós vamos comprar imóveis e vamos usar esses imóveis como referência do valor dessa moeda que estiver em circulação. E dessa vez, esse insight foi mais forte ainda, muito mais forte do que o insight do Instagram. Tá? Então, nesse momento, eu fui para o meu quarto, comecei a estudar, passei a madrugada inteira estudando. No dia seguinte, fui lá para a imobiliária, falar com o meu sócio, falei, olha, é o seguinte, eu estou olhando essa tecnologia, isso aqui é revolucionário. Se a gente fizer, não tem ninguém fazendo isso no mundo, ninguém. Se nós formos os primeiros a fazer isso, fizermos da forma correta, irmos para o país correto para fazer isso e desenvolvermos, isso aqui pode mudar o cenário do mercado imobiliário, porque a gente pode trazer uma solução de liquidez para o mercado global e não só do Brasil. Aí acabei de fazer toda a explicação, ele falou, Eduardo, não entendi nada, você tá louco, você para com isso, larga tudo. Eu falei assim, cara, olha só, eu já passei por isso uma vez, eu não vou passar a segunda, e eu não estou perguntando se eu faço ou não, eu vou fazer, né? Eu só estou perguntando se você quer vir comigo ou não, né? Porque se você não for vir, eu vou vender minha participação para você por R$1, porque eu não vou perder um dia discutindo, negociando, porque a partir de amanhã eu vou começar a Dynasty. Ele falou assim, então tudo bem, boa sorte, vai com Deus. Realmente eu vendi por R$1, eu saí da empresa e no dia seguinte iniciei a Dynasty. E foi aí que a gente começou a construção da Dynasty aqui na Suíça, por conta que quando a gente está começando do zero, aonde você vai começar? Primeiro, já falei assim, vamos começar do melhor lugar do mundo. Como é um projeto global, não vamos começar no segundo melhor. Qual que é o melhor? A gente fez uma lista de 8 países, começamos a analisar questões de onde era melhor aceito, onde o pessoal já entendia mais a tecnologia, e aqui a gente viu que a Suíça tinha o Crypto Valley, que é onde nós estamos agora, que é em Zug, tá? Que é um cantão, um estado pequeno da Suíça, que fica encostado em Zurique, bem pertinho de Zurique, na parte alemã. Então, bom, vamos para lá? Vamos. Então a gente fez esse estudo, viemos para o Crypto Valley, fundamos a empresa e teve toda uma história ao redor disso que eu vou deixar para a gente explorar aí um pouquinho mais para frente com o nosso bate-papo. Tem bastante coisa bacana sobre como a gente desenvolveu essa história, mas aqui essa primeira parte que eu estou te contando da história é justamente como eu cheguei a pensar em montar essa empresa, como que a gente começou tudo aqui. Isso é muito legal porque, primeiro pela tua experiência lá atrás, né, de muitas vezes a gente que tem experiência empreendedora, é muito frustrante quando você passa por todo um processo de formatação, de validação, de construção, desenvolvimento, e muitas vezes o mercado ele não está no momento para aquele teu produto, o time muitas vezes vira e não é naquela hora, não é daquele jeito, não é para aquele público. Então, mas isso cria, eu costumo dizer que isso acaba criando uma casca empreendedora, porque, e eu acho que até a tua saída dessa última sociedade para criar a Dynasty fala muito disso, quer dizer assim, cara, eu já passei por isso uma vez, eu deixei uma oportunidade na mesa, podia dar tudo errado, poderia, mas eu deixei uma oportunidade na mesa e eu não quero fazer isso agora, eu quero
ver até onde esse negócio vai, construir esse negócio para entender de fato que oportunidade é essa que eu estou entrando ou não. E eu acho que isso é uma parte de um comportamento empreendedor muito importante. E ter esse ímpeto de tentar, né? Não é, por mais que a gente estude, como você colocou, por mais que a gente entenda a teoria do mercado, mas só o dia a dia, só a prática, só a vivência é que de fato vai fazer a gente entender se aquela oportunidade ela era factível ou era algo que acaba na nossa cabeça. E eu acho que esse é um ponto relevante. Quando eu comecei a ler sobre o que vocês fazem na Dynasty, a primeira questão que eu acho que muita gente que conversa com você também deve ter é a identificação de uma interseção entre criptoativos e o real estate. Isso por si só, isso já pode dar um nó na cabeça de uma galera, porque quando você olha para, por exemplo, fundos imobiliários, quando você pensa em fundos imobiliários, dificilmente você correlaciona isso com um criptoativo, com uma moeda digital. Então, na tua experiência, como é que foi achar essa interseção? Dizer, cara, aqui tem um negócio. E, obviamente, uma vez que você tem essa visão de interseção, tem todo esse processo de ir para a Suíça, de estar cercado de outras pessoas que estão desenvolvendo o cenário cripto dentro da Europa. E eu acho que vale a pena também você contar um pouco mais como é que foi o início dessa jornada, cara. A ida para a Suíça, a construção desse negócio, a descoberta de fato desse mercado e essa interseção entre duas coisas que talvez para muita gente não conversem, o criptoativo e o real estate. Então, acho que vale a pena a gente começar daí esse papo. Bacana. Bom, primeiro ponto que eu enxerguei a conexão foi o seguinte. Quando você fala de... você tem que primeiro dar um passo atrás para entender questões tecnológicas e conceituais, né? O que significa o blockchain, tá? E essa reflexão, eu estava com bastante experiência no real estate. O real estate é a maior classe de ativos do planeta, né? Tem imóveis no mundo inteiro, todo mundo reconhece isso, todo mundo tem a percepção do valor que as propriedades têm, né? Isso é uma coisa global. Todo mundo percebe isso. Então essa é uma dos ingredientes da nossa empresa. O segundo ponto é entender que a tecnologia blockchain ela é revolucionária por quê? Porque é a primeira vez na história onde você transita na rede de computadores, na internet, não apenas dados, mas você transita valor, tá? Quando você abre o seu celular no seu home banking, o número que você vê, ele é algo virtual, ele não é real, ele está replicando o número que um servidor falou que tem na sua conta, mas ele não está na sua mão de fato, tá? Agora, se eu enviar um Bitcoin da minha carteira aqui na Suíça para a sua carteira, ele vai deixar de existir na minha carteira para existir na sua carteira. Tá? Então esse conceito de você deixa de sair de estar num lugar para estar no outro, então você transacionou valor. Tá? Legal, então juntando essas duas questões, quando você transaciona o valor, vem uma outra pergunta. Que valor? Qual que é o valor de eu te passar um Bitcoin? Ele não existe um valor, algo tangível por trás, nada tangibiliza o valor de um Bitcoin, você não sabe que se você pagar $70 mil, você está pagando barato ou caro, você não sabe se amanhã vai estar 80 ou vai estar 40, porque você não tem referência de valor. Tá? E toda a construção de transferência de valor na humanidade que nós tivemos, ela sempre foi pautada em algo que tivesse valor tangível. Então mesmo quando você vai fazendo o escambo, legal, então eu vou trocar minha vaca por essas roupas, porque isso vai ter valor para você, sabe? Eu vou tirar o leite, a roupa eu vou me agasalhar, então você começa a ter essa questão. Depois o ouro, é raro tirar o ouro e tal. Quando colocaram a impressão da nota em papel, foi relacionada a algo real, era o ouro. Então você tem essa nota, mas ela tem ouro atrás, que você trocar lá no banco, ele te dava
o referencial em ouro. Entendeu? Então foi até o papel moeda, ele começou com um valor embaixo. Então você não pode iniciar uma nova forma de negociar ativos sem utilizar algo real, tangível por trás que referencie o valor. Então, pensando nisso, o Bitcoin para mim ele é perfeito em relação a como ele foi criado, a forma como ele foi criado. O Satoshi Nakamoto ser uma pessoa oculta, ninguém sabe, ninguém faz ideia de quem seja. Isso foi muito importante para que esse conceito fosse entendido entre as pessoas. Então nós entendemos que é o conceito, mas na minha visão falta algo real, tangível, para que as pessoas ganhem adoção em massa, entendeu? Então com esse início, eu olhei os ativos digitais, os imóveis, e falei, vamos referenciar o valor disso na criptomoeda. Porém, não quero que isso seja um investimento. Tá? Eu quero que ele seja uma moeda, assim na mesma classificação do Bitcoin, porque eu quero conectar isso a meios de pagamento, quero conectar isso a caixas eletrônicos, poder comprar, desde pagar um cafezinho na padaria até comprar um imóvel com a moeda. Então, eu quis que classificasse como meio de pagamento. E aqui na Suíça, que começou, foi o primeiro país do mundo a ter a clareza de como classificar os diferentes tipos de ativos digitais. Então, por isso que a gente veio para cá, porque eu falei, bom, a Suíça vai entender o que a gente está falando, o regulador vai entender quais são as características da nossa moeda, e eles entendendo para a gente que recebendo um selo de aprovação aqui da Suíça é o primeiro grande passo da nossa empresa para fazer a validação em outros países, outras jurisdições, que foi o que aconteceu com o Brasil agora. Recentemente, há 3 semanas atrás, a gente recebeu também a mesma classificação da Suíça, a gente recebeu no Brasil. Então, deu certo. Foi uma trajetória de 7 anos para conseguir fazer exatamente, para executar essa nossa visão, mas hoje eu agradeço eu ter seguido esse caminho, né? Que foi aquela tomada de decisão de, vou sair dessa empresa porque eu quero abrir a minha, porque eu acredito nessa linha. Então essa que é a resposta em relação à sua pergunta da onde veio a referência, como que funciona, etc e tal. E agora, a história, né? Como que a gente veio parar aqui. Essa história eu contei algumas vezes, às vezes eu conto a história full, às vezes eu dou uma história short, mais curta, mas foi muito interessante, porque vou te contar a história full. Seguinte, tive a ideia, foi legal pra caramba, pessoal, pô Edu, que top, bacana tal, vamos investir, aí juntou um pessoal, todo mundo animado, assinou os contratos de investimento em uma tarde, foi das 11 da manhã até as 2 da tarde, eu tinha todo o investimento fechado para a primeira fase do projeto, né? Legal, top, mas ninguém pagou, né? Todo mundo assinou, todo mundo feliz, parabéns e tal, mas e cadê o dinheiro na conta, né? O pessoal não depositava. Peraí que amanhã eu deposito, peraí que não sei o quê. Falar, meu Deus do céu, né? Eu tô com pressa, eu quero fazer um negócio, quero executar logo, eu não quero ficar esperando, né? E aí, um belo dia, eu estava lá em São Paulo, num café, e um dos nossos parceiros falou assim, Edu, tem um cara em Londres que gosta desse tipo de modelo, talvez ele seja um bom investidor, um cara que tem muito dinheiro, ele gosta desse tipo de tecnologia, e ele pode ser um investidor. Você topa ir comigo para Londres amanhã? Eu falei assim, claro, né? Mas só se o Fábio for junto comigo, né? Meu sócio. Eu falei, tá bom, vamos amanhã. Bom, liguei para os sócios, falei, sócios, seguinte, estou indo para Londres, falar com o investidor, se ele entrar, vocês não vão estar mais dentro, né? Então, que vocês não pagaram. Se você não pagar, né? O pessoal, tá bom, vamos ver, tô indo, tal, não sei o quê. Eu não sei se eles acharam que eu estava blefando ou não. Eu falei, vamos para Londres. Aí, Luiz, foi o seguinte, foi um trabalhinho aí para chegar em Londres, tal, teve alguns problemas no meio do caminho, alguns percalços. Acabamos chegando em Londres, daí eu comecei a ligar pro pessoal e falar, estou em Londres. Aí a pessoa falou assim, poxa, o Eduardo tá falando sério, né? Ele pegou o avião, foi para lá, foi fazer as reuniões, e aí o pessoal começou a depositar, e pagar, começaram a depositar,
os contratos que tinham sido assinados. E com esses pagamentos, a gente, bom, já que estamos em Londres, agora vamos comprar a passagem para a Suíça, né? Quer dizer, olha só. Então a gente teve que dar um passo, né, para conseguir concretizar o que já estava sido assinado para ir vir para a Suíça, né? Compramos a passagem para vir para a Suíça e falar assim, a Suíça é o Crypto Valley, né? A gente vai trombar pessoas na rua, todo mundo falando de blockchain, aquele ambiente super, né, ativo. Chegamos aqui, Zug é uma cidade de 27 mil habitantes, não tinha ninguém, super tranquila. Pegamos alguns endereços de empresas de blockchain, começamos a bater na porta, tocar a campainha. O pessoal abria e falava, não, aqui eu sou só o advogado deles, eles não rodam aqui, outro país e tal. E a história foi se repetindo, 2, 3, 4. Eu falei, pessoal, a gente não tem alternativa, eu não volto pro Brasil sem achar alguma conexão aqui no Crypto Valley. Caramba, o Ethereum foi fundado aqui, né? E meu sócio falou assim, pô, Edu, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, vamos no Starbucks, vamos ver se tem adesivo de Bitcoin nos notebooks das pessoas, se alguém tá usando meia de Bitcoin, tatuagem de cripto, sei lá, vamos ver, vamos pra rua, né? E a gente foi no Starbucks de um shopping aqui do lado, que chama Metali, não tinha ninguém. E aí passamos o dia inteiro, eu falei assim, cara, vamos andar. Já era final de tarde, tava nevando, super frio. O Fábio falou, Edu, você é louco, cara, a gente vai andar, tá mó frio, amanhã a gente vai. Eu falei, não, é agora. Levantei da mesa e saí andando, tá? Sem rumo, tá, Luiz? Entrei à direita, no meio dessa caminhada, depois de uns 5 minutos andando, o Fábio viu um cara do outro lado da rua, que tava acabando o cigarro dele, e ele correu pra falar com o cara. Eu falei, nossa, o Fábio enlouqueceu. O Fábio tá correndo atrás de um cara, quem é esse cara, né? E o cara jogou o cigarro dele fora e tava voltando, e o Fábio abordou o cara. Quando eu atravessei a rua e cheguei perto do cara, eu vi que eles estavam se entendendo. Eu falei, pô, parece que esse cara entende de cripto, né? Eles estavam conversando, conversando. E, cara, aí o Fábio falou assim, Edu, você não sabe quem é esse cara? Eu falei, eu não sei mesmo, né? Não faço a mínima ideia. Ele falou, cara, esse cara se chama Niklas Nikolaisen. Ele é o fundador do Bitcoin Suisse, a primeira empresa de cripto da Suíça. Eu falei, não tô acreditando nisso. Ele falou, Aí a gente contou a história pro cara e ele falou assim, gente, vocês são as primeiras pessoas que eu ouço falando de imóveis e cripto e vocês são os primeiros brasileiros que eu ouço falando de blockchain. Vamos subir no meu escritório que eu quero ouvir a história de vocês em detalhes. A gente subiu e contamos a história para ele. Ele chamou a secretária e falou assim, esse aqui é o Eduardo, aqui é o Fábio. Por favor, agendar reunião nesses lugares. Deu 5 lugares. Os advogados, contador, o pessoal do banco, tinha o pessoal do Credit Suisse de onboarding de empresa de cripto, tinha um monte de gente, tudo recomendado por ele, que é um cara que é uma sumidade até hoje. Ele é uma figura extremamente conhecida e dificílimo de ser acessada. Então a gente teve portas abertas por ele e a gente fundou a nossa empresa. E quando eu fui ver, a minha empresa foi fundada pelos mesmos advogados dos advogados do Ethereum. Então, quer dizer, e a gente começou a entrar nesse ecossistema. Hoje o meu vice-presidente aqui, ele é um dos cofundadores do Ethereum, e a gente tem todo o contato de todas as grandes empresas que estão aqui. Você tem a Solana, você tem a Cardano, o próprio Ethereum foi criado aqui. O pessoal do cantão de Zug, que é um cantão aqui que aceita pagamento de impostos em cripto. Tem caixas eletrônicos de cripto, você pode comprar cripto no próprio terminal da estação de trem da Suíça inteira. Então é um país conhecido como a Crypto Nation, né? Todo mundo aqui entende de cripto, né? Usa cripto, é muito fácil o acesso. E essa foi a história como a gente chegou aqui e deu os primeiros passos. Então essa é uma história que, desse momento, Luiz, quando aconteceu isso... eu já tinha jurado para mim que eu ia me entregar de corpo e alma pro projeto. E aqui eu tive que jurar de novo, porque qual que é a chance disso acontecer? Por um acaso de uma viagem para Londres,
por um acaso do pessoal pagar naquilo ali, por um acaso a gente vir para a Suíça, por um acaso a gente sair na rua sem rumo, encontrar a melhor pessoa que a gente podia encontrar no mundo, no meio da rua acabando o cigarro dele. E essa história eu conto no meu LinkedIn, tem a foto de quando a gente encontrou ele, e a foto, alguns meses atrás, que eu encontrei ele de novo aqui num evento, falei com ele e tal, tirei foto, que é o Nicolas. Então, isso só afirmou ainda mais a fé que nós temos no projeto, porque além de acreditar, além de saber que vai funcionar, você tem que ter muita fé de que as coisas vão acontecer. Então, isso essa é uma parte da história aqui que eu acho bacana, e contei para você aqui 95% quase na íntegra. Faltou alguma, acho que a parte principal aí foi falada aqui. Cara, isso é muito legal porque, mais uma vez, a gente vê coisas que eventualmente só acontecem com quem, como você falou, tá na rua, tá disposto ou disposta a fazer com que o negócio aconteça, né? Então, a gente sabe que hoje, por mais conectados que as pessoas estejam, mas muitas vezes um encontro ocasional como esse, a troca ali imediata, o olho no olho, aquilo gera oportunidade, né? Então são situações que geram oportunidade que o cara poderia nem ter ajudado vocês, mas só em vocês poderem ter encontrado e eventualmente tivesse mantido minimamente uma relação com esse cara, já teria sido um baita aprendizado. Mas além disso, tem todo um viés de, cara, o senso de comunidade, né? Querendo ou não, a gente fala muito sobre isso, sobre comunidades empreendedoras ou ecossistemas de startups. E eu acho que a parte fundamental disso, para que essas coisas funcionem, é essa predisposição para dizer assim, cara, deixa eu ouvir tua ideia, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. E eu acho que o que esse cara fez, ele é um reflexo direto desse tipo de comportamento que a gente fala tanto dentro do ecossistema. Você escuta o que a pessoa está fazendo ali, escuta o que ela quer fazer. E se você tiver alguma conexão, puder ajudar, ajuda, porque é um desenvolvimento coletivo, né? Eu acho que isso, dentro de uma estrutura como na Suíça, acaba sendo mais factível por ser um território menor, mas isso também pode acontecer em outros ambientes. Então, acho que o que me chama a atenção também nessa história, né? Além de, obviamente, tudo isso que você colocou de como as coisas podem acontecer para o negócio de fato se desenvolver, é essa visão da abertura que ele teve de ajudar. Tipo, talvez aquelas 2, 3, 5 conexões que ele fez, que ele viabilizou para vocês, aquilo eventualmente pudesse também não dar em nada, mas o papel dele foi feito. Tá aqui, as conexões tem que falar com essas pessoas, vai lá e vende teu peixe. Porque se esses caras comprarem, é essa a ideia que vai para frente. Tem uma outra coisa também que você colocou, que isso eu achei muito legal na visão e na proposta, que é o ancorar o digital no físico. E a comparação que você fez, voltando na história do papel moeda, as moedas, que era o ouro, né, na ancoragem para aquele papel ter algum valor, isso hoje, grande parte das aplicações de cripto a gente ainda não vê. E aí isso foi, de fato, uma das coisas que me chamou a atenção na proposta de vocês, que vocês conseguiram ancorar a visão do digital em algo físico, em algo tangível, né? E isso eu acho que é uma coisa que pode ajudar, e aí eu queria também, obviamente, ouvir isso de você, mas pode ajudar a quebrar e a desmistificar muito do que as pessoas acabam tendo, até divisão, entre aspas aqui, ou até sem aspas, preconceituosa da cripto, né? Então, o Brasil, a gente sabe que, por mais que tenha evoluído financeiramente muito rápido, inclusive digitalizando a própria moeda, né? O Drex ele vem com essa proposta, mas mesmo assim, a gente sabe que a visão sobre criptoativos, principalmente quando não tem essa ancoragem no físico, ainda gera muita antipatia, muita desconfiança. E eu queria entender da tua visão se essa ancoragem, como você falou, foi 7 anos para entrar no Brasil, entrando ligado diretamente a um mercado extremamente tradicional,
países e mais países, por exemplo, concedem vistos de permanência quando você adquire imóveis, né? Então, imóvel de fato é uma propriedade, é algo de fato que tangibiliza um acesso, uma abertura, enfim, uma condição. Então, como foi, na verdade, esse processo de, cara, estou no lugar certo na hora certa, mas para entrar no Brasil não vai ser trivial, não vai ser fácil. Agora que você entrou, mesmo com pouco tempo dessa coisa chancelada, vamos dizer assim, quais são os desafios da Dynasty para o Brasil? Bom, eu acho o primeiro ponto em relação ao que você comentou sobre a questão do pessoal ter o pé atrás com cripto, porque eu concordo, porque toda nova tecnologia também gera oportunidades para pessoas fazerem coisas errado, né? Então, isso é no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil que isso tem. Então, como que a gente resolve isso, né? Educação, tá? Então, as pessoas elas têm que se educar antes de cair de cabeça nos projetos, antes de, eu vou pôr meu dinheiro aqui e tal. Não, espera, calma, estuda quem são as pessoas, quais são as licenças, o que tem por trás, porque não tem problema nenhum você entrar numa meme coin que não tem nada por trás, contanto que você saiba, tá? Eu mesmo comprei uma moeda de um cachorrinho porque eu tenho um cachorrinho. Então eu tenho um cachorrinho, eu quis colocar uma brincadeira numa moeda lá. Pô, fez 70 vezes, legal, sorte. Não foi nada estratégico, não teve nada de fundamento, foi puramente sorte, né? Então, as pessoas têm que entender aonde você está entrando. É um negócio que ele tem realmente fundamento, ele tem base, você consegue verificar como que realmente isso aí funciona, né? Ou ele está no lugar certo, na jurisdição correta, ele segue as normas do mercado dos países onde ele opera. Tem uma série de questões, Luiz, que acho que vem antes de você colocar o dinheiro, né? Antes de você investir, antes de você comprar algo. Então, e isso é a educação. Então, com essa, eu acho que é muito importante, depois que essa trajetória que a gente teve de 7 anos, e é muito legal esse espaço que você está abrindo para a gente, eu vejo que agora, daqui para frente, é minha obrigação comunicar e educar e falar, e como brasileiro, eu quero ter um alcance no Brasil onde eu possa dar elementos para cada um tomar a sua decisão, né? Então ele fala assim, pô, isso aqui tá meio estranho, não sei o que, tá bom. Então você entra com uma fração pequena que não vai acabar com o seu dinheiro, e que de repente, se aquilo de repente der errado, você vai ter problemas financeiros. Não faça isso, né? Então eu acho que essa consciência de investimento e de análise de projeto, eu acho que tem que ser feito, e é através da educação. Entrar no Brasil, eu acho que nós tivemos muita clareza de que não deveríamos iniciar no Brasil tão cedo, né? As coisas têm um timing para você fazer. Então, naquele momento onde nós tivemos a ideia, não havia maturidade regulatória para comportar o nosso projeto no Brasil, tá? Então, vai dar do início da nossa conversa. Então nós fizemos qual que era o melhor lugar do mundo para se começar. É a Suíça. Então daqui tivemos discussões e entendimento com advogados, com regulador, com o Banco Central daqui e tal, que isso fundamentou toda a construção da nossa tese. Então, olha, foi feito isso porque o regulador entendeu isso, tal. Então a gente conseguiu mostrar como já foi feito no outro país e levamos o nosso caso para o Brasil para apresentar também para o regulador no Brasil o que nós estávamos fazendo, qual que era a funcionalidade do nosso token, como que ele, qual que era a relação imóvel com o token, como que funcionava. Então essa explicação, ela foi longa, tá? Então foi um processo que no Brasil demorou 2 anos e meio, depois que a gente já tinha conseguido aqui na Suíça. Então por quê? Porque não é uma simples análise, é a primeira vez, a gente inaugurou uma categoria nas criptomoedas no mundo. Tá? Então, poxa, o que é um token de pagamento com referência imobiliária, né?
isso a gente inaugurou essa categoria. Como o Red Bull inaugurou a categoria dos energéticos, energy drinks, a gente inaugurou essa, não tinha outro. Então, como nós fomos o primeiro, nós pegamos todos os elementos que evidenciavam o funcionamento da nossa moeda, tá? E qual que era a categorização aqui para obter o mesmo entendimento no Brasil. Então foi um processo longo, a gente passou por várias etapas, várias entrevistas, várias reuniões, várias documentações, escritório de advocacia, a gente teve muito investimento na parte legal, então para conseguir fazer essas validações, e agora que a gente conseguiu ter esse mesmo entendimento, nós temos o território nacional para distribuir o nosso produto. Né? Então a gente vai começar a conectar com mais distribuidores, parceiros, é um produto que pode ser distribuído por banco, investidores profissionais podem ter acesso, quer dizer, desde token holders que simplesmente querem comprar para usar como meio de pagamento, até qualquer tipo de instituição pode ter, assim como o Bitcoin, é a mesma coisa. Então hoje em dia você vê que está, depois de, se eu não me engano foram 17 anos, desculpa, um pouco menos, não sei, para o Bitcoin alcançar o status de ter um produto financeiro, um ETF ligado, né? Então foram anos e anos aí para desenvolver. Então primeiro eles entenderam que, não, isso aqui a gente não entende como funciona, poxa, é meio que underground, não, poxa, você consegue toda transação ela deixa rastro, você consegue rastrear 100%, poxa, então é mais fácil de rastrear uma transação de cripto do que dinheiro? Sim. Então começamos a desmistificar, entendeu? Toda a questão de como funciona a cripto, começou a conectar com as exchanges, com bancos, tal, e hoje tem produtos financeiros conectados ao Bitcoin. Então todo produto cripto, né, que é bem estruturado, que tem um objetivo, ele pode passar por esse ciclo de maturação, onde tem os early adopters, né, as pessoas que entram antes, que já entendem, já começam a fazer parte. Tem pessoas que precisam realmente ver um uso daquilo em mais massificado para se sentirem confortáveis. E depois de tudo isso vêm as instituições e começam a posicionar, a entender e tudo. Por isso que a educação é muito importante, porque você vai ter diferentes velocidades de aprendizado, você vai ter diferentes velocidades de divulgação dessa mensagem, e quanto mais a gente consegue difundir isso, melhor, porque a pessoa que consegue participar, consegue entender como que isso funciona, as vantagens que isso traz, e ela consegue perceber isso antes, isso é uma grande vantagem. Quem percebeu lá atrás que o Bitcoin podia ser um grande potencial e comprou menos de $1.000, legal. Eu, pessoalmente, só acreditei no Bitcoin depois de $1.000. Porque eu tinha algumas questões, eu falava assim, poxa, não sei. Porque depois dos $1.000, eu já comecei a ver muitas exchanges conectadas, bancos já fazendo troca. Eu falei, opa, o mercado já está se adaptando para acomodar essa nova classe de ativos, que são ativos digitais. Eu falei, agora vale. Então, eu comecei a olhar com seriedade a partir de $1.000. Mas aqui na Suíça tá cheio de gente que comprou Bitcoin a menos de $100. Cheio. Então, e pessoas que ficaram muito ricas, ganharam muito dinheiro com isso e tal, porque elas perceberam antes, ou apostaram. Tem uma época que também você fala assim, tô apostando. Então, mas o importante é o conhecimento. Mesmo que você esteja apostando, você tem que estar ciente que você estava apostando. E quando você está realmente entendendo que aquele negócio pegou, que aquele ativo já está maduro, você entra. Mesma coisa aconteceu com a gente. Eu brinco que meus primeiros investidores são foi um investimento extremamente arriscado. Eu não sabia se ia dar certo, se ia aceitar, se ia validar, se ia funcionar, se de repente ia proibir criptomoeda, eu não sabia nada. A incerteza ela era muito grande. E esse é um elemento que eu queria fazer, passar esse conselho para os empreendedores, né, ou para quem pretende empreender. Tá? Você tem que estar confortável com a incerteza. Tá? Sempre haverá um nível de incerteza. Você nunca vai conseguir zerar ele. Você pode ter menos incerteza, mais incerteza, mas a incerteza você vai ter. E você tem que estar confortável com isso.
E é isso que o empreendedor passa sempre. Você fala, eu estou sempre com alguma incerteza. Poxa, isso vai dar certo, essa viagem vai acontecer, essa pessoa vai assinar o contrato, eles vão aprovar meu produto, vai dar certo a tecnologia. Então, essas incertezas, elas são constantes e a gente tem que aprender a ficar confortável com as incertezas. Aí você consegue caminhar melhor. Fala, eu não sei, mas eu estou indo naquela direção porque me parece que é o que vai trazer o resultado que eu estou esperando. E não tem como resolver isso. Não tem como resolver isso, porque eu já vi muita gente em cima de planilha. Não, então vamos projetar mais, vamos... Cara, não adianta. Não adianta. Isso não vai se concretizar. Projeções e tal, não sei o que, cara. Não. Isso aqui é importante você fazer até um certo ponto, aquele ponto que você sente, legal, tem que dar o próximo passo. E o próximo passo tem que ser dado, tem que ser uma execução. Tem que ou abrir a empresa, ou tentar fazer um teste com o piloto, com o cliente. Você não precisa ter o produto magnífico antes de colocar no mercado. Você tem que ter um produto que você consiga minimamente vender. A pessoa fala, pô, que legal e tal. Você vende um, vende outro. É isso. Se você conseguir fazer isso, você tá no caminho certo. Na tua visão, Eduardo, já eu acho que para a gente caminhar aqui para o fechamento, mas eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas vêm me perguntar e de fato eu não tenho resposta, né? Por mais que eu acompanhe o mercado cripto, mas eu acompanho geralmente na visão do usuário e não do empreendedor em cripto. Quais são hoje as oportunidades que tu enxerga para criar negócios em cripto ou com cripto, né? Então, qual é o momento desse mercado? Óbvio, acredito que, como você, até puxando de tudo que você falou, esteja muito mais acessível informações e até o próprio mercado quando você fala de cripto, mas, de novo, para muita gente, em outros muitos mercados, ainda é algo que tá no campo ainda das dúvidas, dos questionamentos. Mas hoje, na tua visão, quais são as oportunidades que o mercado de cripto tem? Tá. Primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo, né? As dúvidas, elas podem existir em relação ao funcionamento, ao projeto A, ao projeto B. Essas dúvidas são normais, elas vão existir. O que a gente tem que eliminar em termos de dúvida é que se cripto vai realmente ter toda essa revolução, porque vai, tá? Se você quiser fazer um paralelo, é a mesma coisa que a gente voltar na década de 90 e perguntar, será que esse negócio de internet vai pegar mesmo? Tá? É a mesma correlação. E eu te falo por quê. Eu tive, estando no mercado de cripto e estando aqui na Suíça, eu tive o privilégio de participar de grandes eventos, tá, em diversos países. E um que me marcou muito, que eu faço questão de ir sempre, é um chamado Token 2049 em Singapura. Tá? Quando você chega nesse evento, primeiro que a última edição tiveram 10 mil pessoas, assim, pá, enorme. Andares de empresas de cripto, de todas as frentes que você pode imaginar. Então você vê, quando você entra lá, você não tem nenhuma dúvida de que o mercado de cripto é extremamente promissor e vai revolucionar o mercado financeiro global, ponto. É uma coisa que você sai com essa certeza, né? Então, é isso que eu quero passar, que é uma experiência que eu tive, né, para as pessoas entenderem o que é um lugar que na Ásia roda muito, eles pagamentos digitais também é muito grande, assim como no Brasil. A gente tem o Pix, e o Pix é fantástico. O Pix é uma das maiores tecnologias que existe no meio de pagamento, 24/7, é incrível, e o brasileiro sabe usar isso. Então, nós também temos esse DNA de conseguir entender inovações tecnológicas e usar rápido. Tá? Então, voltando à questão de Singapura, você vê lá 10 mil pessoas, congresso lotado, expositores, mais de 300 expositores, e lá você tem desde
empresas. O cripto é um grande quebra-cabeça. Então você tem desde empresas que trabalham na identificação de pessoas, sistemas antifraude, sistemas de desenvolvimento de monitoramento de cripto, sistemas de custódia. Poxa, tem um cara que oferece que pode guardar cripto. Como que é? Você começa a entender. Então existe uma série de provedores de serviço para o ambiente cripto que são essenciais para que a cripto funcione. Você tem exchanges, né, distribuidores, você tem... O que você pode imaginar de elementos para cripto você tem lá? Você tem, por exemplo, sistemas de monitoramento, controle, assim como tem a Bloomberg para o mercado financeiro internacional, tem empresas desenvolvendo isso para cripto, já tem algumas já funcionando. Então, quando você enxerga que existem milhares e milhares de oportunidades de cripto, simplesmente nessas empresas, são empresas que você pode desenvolver, qualquer tipo de empresa que presta serviço para empresas de cripto, que já é uma questão muito interessante, além das próprias cripto, né? Então você tem o que é chamado, né, as criptos, as blockchains layer 1, camada 1, que são os protocolos, né, que é o Ethereum, que é Solana, que é Cardano, que são blockchains que elas permitem que outras moedas sejam emitidas, quer dizer, como se fosse o sistema operacional. Então uma é Apple, outra é Windows, outra é Linux, e em cima dessas plataformas você faz a criação das suas moedas. Então você pode apostar qual plataforma pode ter mais sucesso, e você compra um pouquinho das moedinhas, você está participando como se você fosse entre parênteses, assim, né, fazendo um paralelo no mercado financeiro, você passa a ser um acionista que você está acreditando naquele projeto. Então, se aquele projeto der certo, muitos projetos começarem a desenvolver naquela plataforma, e se você acertou que foi o novo Windows, legal, você vai ter uma bela valorização, né? Mas para isso vem a educação, foi o que eu te falei, tem que entender por que seria, qual que é a vantagem em relação ao outro, qual é o número de usuários. Então vem aquele questionamento que você tem que colocar no papel e pensar um pouco, poxa, isso aqui eu tenho esse feeling porque eu acho que vai nesse caminho, legal, entra. Então tem isso. E depois disso você tem as criptomoedas que são desenvolvidas em cada uma dessas blockchains, e cada uma tem a sua característica. A nossa tem relação aos imóveis, tem outras que tem relação à capacidade tem umas que fazem renderização de vídeo, então você aloca com um pouquinho de moeda na sua máquina, você pode ajudar a processar vídeos. E tem uma infinidade de aplicações para cada projeto. Então, e todos os projetos, não todos, quer dizer, os grandes projetos, eles têm uma página de acesso onde você pode entrar, pesquisar, entender como que funciona, checar no CoinMarketCap, que é o lugar onde você checa qual é o movimento das moedas, e por aí vai. Então eu acho que tem um mar de oportunidade no mercado cripto, um mar. São tantas oportunidades que às vezes você se sente perdido, e às vezes a pessoa fica até bloqueada, não toma uma ação, porque é tanta coisa que você tem que olhar, ter uma linha e falar assim, tá bom, eu tenho um tempo para analisar, eu vou tomar uma ação daqui a um mês, ou se não daqui a 2 meses. Você tem que ter meio que um step by step, um passo a passo do que você vai fazer, para você não ficar também congelado com tanta informação, porque é muito fácil você se afogar de tanta informação que tem no mercado. Então você tem que ter esse tato, essa consciência, para você conseguir trilhar um caminho bacana e conseguir se desenvolver. Com certeza absoluta, existem muitas oportunidades em cripto, mas eu desaconselho pessoas que pensem em ficar rico de uma hora para outra, porque isso é cassino, né? Isso aí eu acho que não é o intuito de cripto. Aconteceu sim, acontece sim, assim como num cassino às vezes sai um prêmio aí de alguns milhões, assim como sai na Mega Sena, mas isso não é a constância. A constância, ela é o entendimento e você participar de forma consciente, sabendo o que você está fazendo. Aí você pode extrair muito valor no médio e no longo prazo. Então, se você estiver olhando médio e longo prazo, tenho certeza que cripto é o lugar aí de você conseguir buscar essas oportunidades. Isso é muito legal, porque para quem está nesse meio, mercado de tecnologia e tal, é muito fácil você perceber e conhecer pessoas curiosas sobre os criptoativos, sobre a criptomoeda, muita gente discutindo sobre blockchain de uma forma mais ampla,
mas de fato eu ainda vejo poucas pessoas com uma visão clara, como essa que você desenvolveu para a Dynasty, sobre é por aqui que eu vou. É isso aqui que eu vou tomar como tese, como premissa. Esse vai ser o pilar desse negócio e eu vou direcionar minha energia para fazer isso. Existe muita gente querendo trabalhar com cripto, criar coisas para uso de cripto ou como esses serviços, como você colocou, que existem muitas janelas de oportunidade na cadeia de funcionamento dos criptoativos, mas que muitas vezes, e aí foi bom também que você falou isso, se vê cercado de tantas possibilidades que no final do dia as coisas parecem que não saem. Você não vê um direcionamento, você escuta muita vontade, você conhece muita capacidade técnica, muitas vezes, da equipe que está por trás, mas não tem um direcionamento claro. E eu acho que até o exemplo de vocês e a chegada de vocês formalmente no mercado nacional talvez seja, como você falou, através da educação, mas talvez seja um case também para transformar a cabeça de potenciais empreendedoras e empreendedores em cripto. Né? Então eu acho que esse movimento que vocês estão, querendo ou não, também trazendo para o Brasil, né? Essa relação, como eu falei lá no começo, que para muita gente parece estranha, né? O criptoativo com o real estate, com o elemento tangível na outra ponta, e não só a ancoragem em cima de moeda, mas a ancoragem em cima de coisas, né? Então, as propriedades, os terrenos, os imóveis, eu acho que isso traz um laço muito mais fácil de ser entendido, né? Fácil entre aspas, né? 2 anos e meio para conseguir fazer com que a turma aqui entenda e aceite, mas, poxa, é muito mais fácil você pensar assim do que você pensar numa criptomoeda que não tem uma ancoragem em nada físico, né? Tem muitas vezes ancoragem em movimentos digitais, que isso cria uma cadeia dupla de complexidade, né? Já a própria criptomoeda já é complexa e a ancoragem dela também é complexa. Então, enfim, mas eu acho que essa tua proposta ela tem uma solidez bacana e é legal conhecer, foi legal conhecer esse teu case, porque, de novo, me deu, inclusive, uma outra visão sobre o ambiente cripto, né? Então, eu acho que isso também é legal. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Ah, demais, Luiz. Eu adoro falar sobre cripto, adoro falar sobre empreendedorismo. Eu, putz, o que eu puder fazer para motivar as pessoas, para realmente mostrar o lado real do empreendedorismo, que não tem só o glamour, né? Foi muito trabalho, sofrimento no meio do caminho até você chegar num ponto desse, né? Eu acho que esse bate-papo é essencial. Parabenizar muito você por essa iniciativa, tá? Que você alcance cada vez mais e mais empreendedores aí, porque o nosso Brasil ele é incrível. Quando a gente e nós temos problemas no Brasil, né? Que fazem a gente ficar mais forte, mais resiliente. Então, quando a gente chega aqui fora, né? Problemas que parecem complexos para as pessoas que não estão acostumadas com o nosso dia a dia, a gente, eu nem mudo meu semblante. E o pessoal fala, nossa, Eduardo, você não se preocupou com isso? Eu vou lá e resolvo. Então, o brasileiro tem muito talento, né? O Brasil tem muito talento. A gente tem muito potencial para realmente colocar nossa marca aqui no mundo. A criptomoeda ela é extremamente democrática. Tá? Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer nacionalidade pode fazer parte, pode entrar, pode se envolver, pode criar, pode... É muito democrático, é uma coisa global, né? E quando você experimenta isso, você não quer saber de outra coisa. Então, o que eu puder fazer para colaborar com esse conhecimento, principalmente do brasileiro, porque é a minha língua nativa, né? Para eu falar, falando em português, para mim é muito mais natural do que eu falando em outras línguas. Eu consigo me conectar muito melhor com o brasileiro e queria aproveitar realmente esse momento muito bom da nossa empresa por ter passado por essas validações no Brasil para dividir o que a gente construiu aqui com outros brasileiros, que eles possam escrever histórias similares à nossa aqui.
porque é o que eu mais gostaria é ver outros brasileiros empreendedores de sucesso se inspirando em cases que acontecem aí, tanto no Brasil quanto fora. Boa, e eu acho que essa é a proposta dessas conversas que eu tenho aqui. É inspirar sim, mas mais do que ser aquele viés motivacional, é mostrar a realidade, mostrar quem está na linha de frente empreendendo, quem saiu do seu país para estar num lugar que facilitasse de alguma forma os primeiros passos do negócio. Então, acho que tudo isso, Edu, que óbvio você está vivendo no dia a dia, é a proposta que eu tenho para esse podcast, é fazer com que as pessoas não só escutem muitas vezes as coisas que eu compartilho que falam de ferramentas, métodos, teorias, mas que também tenham a oportunidade de ouvir a prática, né? Então, o dia a dia, a vivência empreendedora é a maior escola e a maior fonte de informação que qualquer pessoa que quer criar a sua startup, o seu negócio, pode ter. Né? Então eu te agradeço demais pelo tempo, por compartilhar as histórias, por compartilhar essas aventuras aí para chegar aonde vocês estão e, obviamente, começar um novo capítulo dessa história no Brasil. Né? Então espero que seja uma trajetória incrível, que daqui a um tempo a gente esteja conversando de novo para você falar dos resultados alcançados no Brasil, de expansões para outros países, porque de fato é isso que a gente espera de quem está, das brasileiras e dos brasileiros que estão empreendendo, seja no Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, é ver o sucesso, é ver a evolução, e é muito legal conhecer uma história como a tua. Para quem ouviu a gente e chegou até aqui, lembrando que todas as informações, tanto do Edu quanto da Dynasty, estão na descrição desse episódio, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!